Bom dia, boa tarde ou boa noite, professora. Essa aqui é a apresentação do mapa mental do quarto bimestre. Os integrantes do grupo sou eu, Gabriel da Silva Diniz e o Lucas Guilherme. E o núcleo do nosso mapa mental é o mercado da precarização do trabalho no século XXI. E os dois elementos de categorias conceituais para fazer a análise crítica que nós escolhemos foi a uberização e o trabalho informal. Bom, vou começar explicando sobre a uberização. A uberização, ela traz consigo a liberdade do usuário de trabalhar como ele quiser, de uma forma autônoma, mas traz também consigo uma precarização do trabalho. E essa precarização vem na forma da ausência da formalidade de emprego, que vai resultar na perca dos direitos trabalhistas e podendo resultar também em uma extrema carga horária para a pessoa, sem que ela receba pelas suas horas extras, fazendo com que ela perca totalmente os seus direitos. E um exemplo dessa categoria da uberização é uma matéria que nós encontramos no Diário do Nordeste, que explica a precarização dos motoboys que aumentou na pandemia, onde eles cumpriram uma carga horária muito extrema para receber uma remuneração que vale a pena. No caso, eles trabalharam mais do que deviam, tendo uma carga horária acima do recomendado, para receber aquilo que antes eles recebiam. No caso, com a crise da pandemia, eles tiveram que fazer mais horas extras para poder receber o que eles já recebiam antes. E o exemplo que nós trouxemos aqui fica nítido para nós que a uberização ela traz consigo uma precarização muito alta do mercado de trabalho no século XXI, fazendo com que muitas pessoas sejam prejudicadas, tendo que cumprir uma carga horária extrema para receber pouco e não ter nenhum tipo de direito trabalhista. Bem, olá professora, aqui é o Lucas, eu vou acabar explicando em relação ao outro lado do mapa mental e trabalhando com o trabalho informal. Bem, o indivíduo ele acaba trabalhando por conta e não tem nenhum vínculo empregático e nenhum registro. Pensando assim, ele não vai ter nenhum esquema de escala para ele conseguir ter folga, ele vai trabalhar da maneira que ele quiser, ele pode entrar na hora que ele quiser, sair na hora que ele quiser, tirar folga. Então ele acaba não tendo nenhum vínculo. Mas pensando assim, de acordo com o IBGE, ele também tem a perca dos direitos trabalhistas, como 13º, FGTS, e também por não ter nenhum vínculo empregático, não estar junto com alguma empresa para auxiliar, ele também não vai receber nenhum benefício, tipo vale transporte, alimentação, refeição, como a gente acaba costumando ver com quem tem vínculo, né? Bem, agora em questões de pandemia, por exemplo, a pandemia agora, onde muitos trabalhadores estão se tornando autônomos, eles acabam tendo que trabalhar dobrado e acaba recebendo igualmente ou até menos, porque não tem nenhum vínculo e também não tem nada assegurando eles, porque quando a pessoa ela é um empregado, no caso, e ela é despedida, tem pelo menos o seguro-desemprego, que acaba auxiliando uns 2, 3 meses ali para a pessoa conseguir achar outro trabalho, conseguir dar um jeito até lá, né? Mas no caso de um trabalhador informal ou autônomo, não tem nenhum direito trabalhista e nem nada. Isso acaba ficando muito inseguro para aquele que trabalha. Acaba ficando complicado de sobreviver nesse tipo de caso. Bem, professora, esse era a apresentação. Muito obrigado pela atenção. Até mais.